No coração do Oblast de Kursk, na Rússia, desenrolou-se uma das operações táticas mais surpreendentes e decisivas da história recente. Em um cenário de tensão e imprevistos, a operação, coordenada com maestria pelo oficial Apti Alaudinov, mobilizou as tropas especiais russas para executar um ataque relâmpago que desestabilizou por completo as defesas das forças ucranianas na região. A operação teve início com uma manobra ousada. As forças de assalto russas infiltraram-se por meio de um gasoduto desativado. Essa rota pouco convencional permitiu que os combatentes adentrassem silenciosamente o gasoduto, percorrendo cerca de 15 quilômetros sem serem detectados e alcançando diversos pontos estratégicos na cidade de Sudzha, situada na retaguarda das posições ocupadas pelo exército ucraniano, em Kursk, sem serem avistados por drones de vigilância, o que inviabilizou qualquer reação coordenada ou resposta imediata com o apoio de artilharia. A partir desse momento, iniciou-se uma ofensiva ativa e implacável das forças armadas russas ao longo de toda a linha de frente, transformando o campo de batalha em um cenário caótico e devastador. Os combatentes de elite do exército russo, treinados para atuar com precisão cirúrgica, avançaram com rapidez e determinação, invadindo redutos fortificados em diversas vilas que compunham o entorno de Sudzha. Ao romper as últimas barreiras defensivas, as tropas russas depararam-se com formações desorganizadas das forças ucranianas que, desorientadas e mal preparadas para o ataque relâmpago, não conseguiram estabelecer uma defesa organizada nem mobilizar reforços de forma eficaz. O embate intensificou-se à medida que os soldados russos infiltravam-se pelas ruas estreitas e avenidas secundárias das vilas, onde o fogo cruzado se tornava cada vez mais intenso. Em meio ao caos e à desorganização, os combatentes de Kiev tentavam, de forma desesperada, reagrupar-se. Mas a rapidez e a brutalidade do avanço russo desmantelavam a resistência antes mesmo que qualquer contra-ataque pudesse ser estruturado. Em diversos pontos do conflito, as posições ucranianas foram cercadas e rapidamente neutralizadas, pois os combatentes russos empregavam uma combinação letal de táticas de combate corpo a corpo, disparos precisos e apoio aéreo de drones que identificavam e atacavam cada ponto vulnerável. As ruas transformaram-se em verdadeiros corredores de emboscadas. Enquanto pequenas unidades de infantaria russa se movimentavam com agilidade e coordenação, operadores de drones guiavam os ataques contra as defesas ucranianas, eliminando, com precisão implacável, qualquer resistência que ainda tentasse se formar. Essa combinação de força de choque e superioridade tecnológica gerou um efeito devastador, dissolvendo as formações ucranianas e fazendo com que a coesão entre as tropas de Kiev se esvaísse rapidamente. Os relatos da batalha descreviam cenas de um confronto quase surreal, em que cada rua e cada prédio transformavam-se em palco de combates intensos, nos quais não havia espaço para qualquer forma de resistência. Em diversos momentos, a superioridade tática das tropas russas evidenciou-se na forma como as unidades de assalto penetraram nos redutos defensivos e, com uma violência calculada, aniquilaram formações inteiras de combatentes ucranianos. A estratégia de atacar simultaneamente por vários pontos impediu que os soldados de Kiev se reagrupassem ou montassem defesas improvisadas. Ao mesmo tempo, a coordenação entre as unidades terrestres russas e o suporte de fogo aéreo garantiu que cada avanço fosse acompanhado por uma aniquilação sistemática dos redutos ucranianos, eliminando resistências isoladas e fragmentando qualquer tentativa de contra-ataque. Em um curto espaço de tempo, o avanço russo resultou no cerco de um contingente ucraniano, estimado entre 6 e 10 mil soldados. Nos setores onde as forças ucranianas se concentravam, os combates tornaram-se intensos e ferozes. Na cidade de Sudzha, aproximadamente 2.000 militares ucranianos foram isolados, muitos deles gravemente feridos. O caos e a desorganização facilitaram negociações emergenciais, nas quais, sob intensa pressão, os ucranianos tentaram garantir a retirada dos feridos em troca de armamentos e tecnologias avançadas fornecidos por aliados ocidentais.
A falha nos sistemas de comunicação, incluindo problemas no funcionamento do Starlink, agravou ainda mais a situação, intensificando o desespero ucraniano e a confusão no campo de batalha. Enquanto isso, a ofensiva russa prosseguia com força total, concentrando esforços em pontos estratégicos. Na região de Malaya-Lochnia, a 34ª Brigada de Montanha e o 9º Regimento desempenharam papéis decisivos, ocupando rapidamente a vila e seus arredores. Após a consolidação do controle, a bandeira russa foi hasteada sobre um prédio, simbolizando a conquista definitiva do local. As unidades aéreas de assalto, apoiadas por operadores de drones de ataque, desempenharam um papel crucial na destruição das posições fortificadas inimigas. Residências transformadas em redutos defensivos foram reduzidas a escombros, demonstrando a eficácia dos ataques coordenados. Além disso, as forças aeroespaciais russas empregaram bombas FAB-3000 para demolir pontes estratégicas, bloqueando a retirada das colunas ucranianas e selando seu destino no campo de batalha. Antes de seguirmos com o vídeo, quero pedir um momento da sua atenção. Se você curte nosso conteúdo, considere, caso seja possível, se tornar um membro do canal ou fazer uma doação via Pix. Produzir vídeos de alta qualidade exige recursos significativos em softwares e muitas horas de pesquisa e dedicação. Com sua ajuda, poderemos crescer e continuar evoluindo, produzindo cada vez mais conteúdos incríveis. Desde já, agradeço por todo o apoio que tenho recebido. A dinâmica do conflito em Kursk revelou ainda uma série de manobras destinadas a explorar as vulnerabilidades logísticas e táticas das forças de Kiev, enquanto os russos avançavam de diversas direções, a partir de Lebedevka, de Okhotniki e de outras localidades próximas. Os remanescentes das forças ucranianas foram forçados a recuar sob intenso fogo inimigo. Em locais como Kazakia-Lochnia, imagens registraram momentos críticos do exército ucraniano, como a perda de um tanque durante a fuga, simbolizando a desintegração da capacidade de resistência dos militares. A retirada caótica deixou claro que o bloqueio dos corredores de abastecimento e as ações de cerco provocaram um colapso na coesão dos contingentes ucranianos, que se fragmentaram e dispersaram em meio ao fogo cruzado. Nas regiões florestais e nos cinturões próximos a Sudzha, o cenário de destruição intensificou-se. Os remanescentes das forças ucranianas foram sistematicamente eliminados pelas tropas russas, que realizaram ataques precisos, tanto em áreas abertas quanto em redutos improvisados. O avanço dos paraquedistas e das unidades de assalto aerotransportado evidenciou a estratégia de combinar força terrestre e aérea para maximizar a pressão sobre as defesas inimigas. Em locais como Makhnovka, Mirny, Mikhailovka e Martinovka, os combates desenrolaram-se em meio a uma cacofonia de explosões e tiros, onde a superioridade tática russa mostrou-se inequívoca. Ao redor de Dmitriuk, as forças russas lançaram ataques coordenados que se revelaram decisivos para a abertura de brechas na linha de defesa ucraniana, antecipando uma deterioração ainda maior da situação das forças adversárias. O cerne da estratégia russa residiu na capacidade de agir de forma integrada e multifacetada. Enquanto tropas terrestres avançavam e asseguravam a ocupação de vilas e assentamentos, a aviação de ataque e os drones operavam em sinergia, visando destruir pontos de resistência e eliminar qualquer possibilidade de reação organizada por parte das forças ucranianas. Em um dos momentos críticos do confronto, as unidades russas, agindo com precisão cirúrgica, invadiram abrigos fortificados e eliminaram grupos inimigos que tentavam reagrupar-se, consolidando assim o domínio sobre o território e reafirmando a eficácia do plano operacional. A operação culminou em uma vitória decisiva para as forças russas, que não apenas neutralizaram a resistência ucraniana, mas também impuseram uma reconfiguração estratégica na região de Kursk. Os avanços relâmpago impediram a retirada ordenada do inimigo e desmantelaram a possibilidade de uma resistência prolongada ao romper com as linhas de suprimento e cercear as rotas de fuga.
A perda de equipamentos e a desorganização interna dos contingentes ucranianos contribuíram para um cenário de completa desintegração das forças adversárias, transformando o que inicialmente poderia ter sido uma manobra defensiva em um episódio emblemático de ofensiva relâmpago. O impacto desse episódio reverberou para além do campo de batalha imediato, influenciando a dinâmica das negociações e o equilíbrio estratégico da região. A perda de Kursk, considerada uma carta estratégica que poderia ser utilizada em futuras negociações de paz, representou um revés significativo para o comando ucraniano, que se viu privado de um ativo importante para barganhar em eventual diálogo. Em síntese, os avanços relâmpago russos em Kursk foram marcados por uma combinação de planejamento estratégico, execução precisa e uso inovador de recursos tecnológicos. A operação, conduzida de forma implacável e coordenada, resultou na desarticulação das defesas ucranianas, no isolamento de milhares de soldados inimigos e na tomada de posições cruciais que garantiram o controle do território. O relato dos acontecimentos evidencia que, por meio de uma ação integrada entre forças terrestres, aéreas e de vigilância, foi possível transformar um cenário de aparente equilíbrio em uma vitória decisiva, cuja repercussão fez-se sentir tanto no campo militar quanto no âmbito diplomático.